Então, Fê, Pronto. como é que a Ah, gente faz a alimentação desse bebê que não tem leite materno da forma mais adequada possível? pronto. A indicação, a primeira indicação para esse bebê é a fórmula láctea, sendo ela a fórmula infantil, né, sem ser o leite de vaca integral. Por que a fórmula infantil? A fórmula infantil, a indústria, ela modifica as gorduras, ela modifica as proteínas, as vitaminas e minerais, adequando para o organismo que ainda é imaturo do bebê. Então, a primeira indicação seria a fórmula infantil, certo? Depois eu falo mais na frente quando entra essa alimentação complementar. Mas vamos voltando para o aleitamento, né? Gente, quem tiver O dúvida leite artificial, já pode ir colocando que a gente vai respondendo também. certo? Então, caso não seja possível, né, esse leite que é adequado, essa fórmula infantil que é a mais adequada para o bebê, aí entra o leite de vaca integral. Agora é o seguinte, esse leite de vaca até os 4 meses de idade do bebê, ele deve ser diluído. E não é indicado. O Ministério da Saúde, na última recomendação, que foi em 2013, ele falava que deveria se consumir, então só consumir o leite de vaca depois de um ano. Mas o novo, que é de 2019, do ano passado, pela dificuldade das mães de dar o acesso a essa fórmula infantil que é bastante cara, então ele já fala que a partir dos 9 meses, né, pode-se iniciar esse leite de vaca. Agora, até os 4 meses tem que fazer a diluição. Como seria essa diluição? A diluição seria, se ele for em pó, é uma colher de sobremesa rasa para 100 ml de água. Essa água, cuidado, se não tiver o acesso à água mineral, ferver a água. Como é que... São 5 minutos. A partir de... Você conta 5 minutos a partir do momento que começar a fervura. Quando começa a fervura, aí você conta os 5 minutos, essa água vai estar adequada, né? Não quente, por favor, para fazer essa diluição desse leite, essa reconstituição que a gente fala, né? Se for leite em pó, uma colher de sobremesa rasa. Tudo isso que eu estou falando vai estar descrito lá no @Nutrinanda Leal, né? Já disponibilizei também, eu vou botar para a Natasha, que a Natasha também já, já divulga no Instagram dela. Tudo isso que a gente está falando aqui vai estar no material, porque são muitos detalhes, né? Então, eu fiz questão de preparar esse material para vocês. E o que ocorre? Quando leite é líquido, aí você deve diluir 70 ml de leite para 30 de água. Agora tem o seguinte nessa diluição. Quando se faz essa diluição, cai a quantidade de calorias, cai a quantidade da densidade energética. E o estômago do bebê reduzido, né, pequenininho, ele precisa de uma densidade energética maior, já que a quantidade não pode ser grande. Então, qual é a recomendação do Ministério da Saúde, que está disponibilizado para vocês no Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos e está também no CAB, mas é mais para os profissionais da saúde, que é o caderno de atenção básica, também tem lá falando sobre essa diluição. Você, dessa diluição, deve incluir uma colher de chá de óleo, porque esse óleo vai dar essa densidade energética para o bebê. Mas por que se tem que fazer essa diluição do leite de vaca e tem que botar esse óleo para aumentar? Porque a quantidade de eletrólitos e o tipo da proteína do leite de vaca não é adequado para o bebê. Ele vai ocasionar uma sobrecarga renal, porque tem uma diferença muito grande de eletrólitos, de sódio. Então, precisa fazer essa diluição e tá colocando essa colher do óleo, certo? Essa é a parte da diluição do leite de vaca. Quer incluir mais alguma coisa aí? Não, eu quero saber se
no caso dessa alimentação com o complemento, né, com a fórmula e com o leite de vaca, se é indicado ofertar mais alguma coisa para esse bebê ou não, água ou Pronto. outros alimentos. Pronto. Não é só até os 4 meses. Para quem quem é alimentado com leite de vaca diluído, por favor, né? Com esse leite de vaca diluído, a alimentação complementar, quer dizer, os outros alimentos, eles devem ser introduzidos a partir dos 4 meses. Quando a criança... E água. A água você pode introduzir já. Tem muitas mães que já introduzem já, né, nesse período. E quando utiliza a fórmula infantil, aí você... Aqui do pessoal tá falando, se puder, indique material de leitura. Bela, no @Nutrinanda Leal, que eu tô falando aqui, já tem umas tabelinhas lá sobre a diluição. Pronto. Então, quando ele é alimentado com o leite de vaca diluído, a partir dos 4 meses, se deve introduzir outros alimentos. E quando ele é alimentado com o leite de vaca, com a fórmula infantil, aí a partir dos 6 meses. Assim como o bebê amamentado, que também é a partir dos 6 meses. Certo? Outra coisa bem importante. Não tem essas orientações, mas se faz necessário acompanhamento médico. Meu Deus, essa internet maravilhosa já começou. Oi, eu tô te vendo aí. Tá me escutando? Gente, tá travando. O meu ou o de Fernanda? O meu tá, eu acho que tá ok. Eu acho que é o meu, agora, assim, tá só vendo? pra confirmar, né? Mas sempre é o meu. Pronto. Agora sim. Aí só para completar essa parte em relação... Ficou claro, tu escutou, né? Que a alimentação complementar... Sim, aí nem água precisa adicionar na dieta. Para a alimentação do leite de vaca, quando o bebê é alimentado com leite de vaca, deve introduzir o alimento a partir dos 4 meses. Alimentação complementar. E com a fórmula infantil, a partir dos 6 meses. E tem um detalhezinho. Nesse bebê que é alimentado com leite de vaca, antes dos 4 meses, a partir dos 2 meses, se eu não me engano, são 30 miligramas de vitamina C, que tem que suplementar, e a partir dos 2 meses. Antes era a partir dos 4 meses o ferro, mas agora no novo documento é a partir dos 3 meses. Já tem que fazer a suplementação do ferro. Porque esse leite de vaca, ele tem uma baixa disponibilidade de ferro, uma baixa quantidade de ferro, e o bebê vai sofrer com isso, principalmente a partir dos 3 meses. Aí por isso que se recomenda a vitamina C a partir dos 2 meses e a partir dos 3 meses a suplementação do ferro. Tem alguns documentos que falam que você pode incluir um suquinho, no máximo, né, se o bebê já tiver 3 meses, 4 meses, 120 ml por dia desse suco, para poder suprir essa necessidade da vitamina C. Sem açúcar, certo? Tá, gente? Sem açúcar, por favor. O açúcar não é indicado para menores de 2 anos. Né? Pronto. Certo, Fê. Deixa eu ver outro ponto. Pode dar mais alimentos. E se não tiver fórmula, você já falou também. E quando começar a introdução dos sólidos também, né? E isso tá tudo lá naquele material que você colocou no seu Instagram. Tá, deixei bem claro também a parte do volume, até os 30 dias, de 80 a 120, de 60, a gente orientar dela diluir leite de vaca, da fórmula infantil, sem dizer as quantidades, né? Então é uma média, mas isso vai variar, depende também do peso do bebê, viu, gente? Por isso que tem que ter um acompanhamento de um profissional. Então, de 0 a 30 dias, de 0 a 60 dias, é de 6 a 8 refeições. E o volume é de 60 a 120 ml, certo? À medida que esse bebê
vai crescendo a partir dos 4 meses, viu, gente? Não precisa mais diluir. A partir dos 4 meses, não precisa mais diluir, que é quando vai entrar a alimentação complementar. Então, não esqueçam a diluição. Vai fazer a reconstituição de acordo lá, como está lá prescrito na embalagem. Outro detalhe bem importante. Olhem, composto lácteo não é leite. Saiu até a nova norma aí, regulamentada, que tem que ter lá escrito na embalagem, composto lácteo não é leite, bem grande lá, que é para as pessoas identificarem, certo? Nessa diluição do leite de vaca é no leite mesmo, não é do composto lácteo, viu? E à medida assim, aí à medida que esse bebê vai crescendo, essa porção, né, que é o tamanhozinho do estômago dele vai aumentando. Aí você vai variando. A partir dos 4 meses, deixa eu até botar aqui, fazer a filinha aqui. Sim, então, aí a partir dos 4 meses, aí você vai introduzir. Como esse bebê não está sendo amamentado, ele vai ter uma introdução à alimentação complementar diferente do bebê amamentado. O bebê amamentado geralmente se começa com a papa de fruta e a salgada, que eles dizem, né? Mas eu prefiro dizer papa de vegetais com carne, certo? E dizem papa doce, eu prefiro dizer papa de fruta. Então, nesse bebê aí, são 2 frutas e 2 salgadas. Você já entra com almoço e jantar, porque é leite de vaca, certo? Já na fórmula infantil é só a partir dos 6 meses. Então, aí dos 4 a 8 meses é o leite, certo? A papinha de fruta. Isso é por ordem do dia, certo? Começou o dia, aí é o leite diluído. É a papinha de fruta, depois vem a papa de vegetais com carne, que é na hora do almoço, vem outra fruta, aí depois vem o jantar e o leite no final e até a criança ter acordada de madrugada, aí você vai fazer dessa forma. Por quê? Como esse leite não é fórmula infantil, eles aumentam a quantidade de alimentos e reduz a quantidade de leite para esse bebê. Justamente para ter menos complicações. Por quê? Porque o leite de vaca, eles, principalmente que as mães não fazem a diluição correta, né, Natasha? Bota mais grossinho, porque acha, né, que vai isso... O menino dormir. Para encher o bucho de um bichinho, e isso compromete todo o sistema gastrointestinal do bebê. Às vezes porque acha que é forte também, né, pra criança. Não, se botar água, fica fraco. E bota mucilon, e bota farinha láctea, nada disso, minha gente. São alimentos ultraprocessados, com muito açúcar, muitos conservantes e aditivos. Já vai estar lá o leite de vaca, então, por favor, não pode estar colocando outras coisas nesse leite. E essa diluição, se ela não for correta, o bebê vai ganhar peso diferenciado e corre risco de doenças crônicas, não só no futuro, mas ele ainda é criança, como por exemplo, né, quais que são doenças crônicas não transmissíveis? Obesidade, câncer, a criança tem diabetes, então tem que ter bastante cuidado com esse leite de vaca. Certo, perguntaram, Heloísa perguntou, se não está no tema, né? Mas vamos responder. O que a mãe come pode prejudicar o bebê? Se o bebê tiver a APLV, né? Que é a alergia à proteína do leite da vaca, essa criança nem vai estar podendo tomar esse leite que eu estou falando, né? Nessa diluição. Então, ele vai ter que utilizar uma fórmula infantil especial. Então, isso aí pode interferir sim. Já tratei algumas mães que tiveram que retirar o leite de vaca da sua alimentação para poder amamentar o seu bebê. Isso ocorre sim. Eu também já peguei, né? Assim. Pronto. E tem alguns casos dos alimentos crucíferos, o que é isso? Brócolis, couve-flor, repolho roxo, esses alimentos que produzem mais gases. Para as crianças que têm muitas cólicas, aí às vezes a gente dá uma reduzida para analisar, porque cada corpo é diferente, cada mãe é diferente, o bebê é diferente, então vai depender muito da situação, conforme vai progredindo, conforme as coisas vão acontecendo, os sintomas que vai tendo, aí a gente vai estar tendo a orientação, dando a orientação adequada.
Uhum. Tem bebê que, inclusive, independente da dieta da mãe, não sente cólica de jeito nenhum, né? É. E tem outros que só E tem são outros que, amamentados, a mãe toda regrada. sente cólica do mesmo jeito. Então, Infelizmente essa cólicazinha é até normal no começo, porque justamente ele está amadurecendo toda a parte digestória dele. é realmente muito individual. Lógico que a preocupação com a É. alimentação é super importante, né? Sim, eu ia até Mas essa falar relação. de chá para o bebê, que ele, a pessoa se pergunta, né? Se Uhum, nesse período aí pode estar dando chá para o bebê, porque já pode dar água, né? Tem que estar dando chá. Agora, não é indicado nem chá mate, nem café, nem o preto, nem o verde. Nenhum desses quatro. Eu acho que eu não botei no material, mas eu vou acrescentar, viu, minha gente? Esses quatro chás que não é para dar para o bebê. Por quê? Vai interferir na absorção do zinco, do ferro, que já é pequeno nesse leite de vaca. E outra coisa, não esquecer que pelo menos uma vez por semana essa criança tem que estar comendo uma víscera. É bem importante, principalmente o fígado, porque ele vai dar o aporte de vitamina A e de ferro que esse leite de vaca não tem. certo. Fê, outra coisa que eu tinha anotado aqui em relação à alimentação. Dependendo do motivo, né, dessa questão de não ter conseguido amamentar, existe a possibilidade da relactação, né? Lógico que é uma coisa que Exatamente. precisa de apoio, precisa de Exatamente. profissional. E Exatamente, minha aí, gente. Então, essa orientação aqui, toda essa conversa que a gente está tendo aqui, é quando descartar todas as possibilidades dessa criança ser amamentada. Ou por causa de alguma doença sua, né, ter alguma coisa muito grave e o médico realmente, e o diagnóstico for que ela não vai conseguir ser amamentada. Então a gente precisa ter bastante cuidado. Quando de forma nenhuma puder ocorrer essa relactação, essa mãe voltar a amamentar esse bebê, é que a gente vai seguir essas orientações. Mas a gente tem que tentar de todas as possibilidades, né? Tem Natasha aí, ó, a doula, já para dar as orientações para ajudar também nessa parte. Eu estou até com uma paciente, eu não sei se ela está assistindo, Lídia, que ela está com essa dificuldade, porque ela teve alteração hormonal muito grave desde a gravidez, que ela teve que fazer uma suplementação, ela teve que tá tomando hormônio na gravidez, isso interferiu nela e ela tá amamentando, mas está junto com a fórmula infantil e louca tentando fazer essa relactação para o bebê só ficar amamentando. Ocorre sim, acontece. é, é, eu, eu também estou com a gestante, até. Gestante não, mãe, né? Já parei. Que também está tendo problema com essa questão. Não é problema hormonal em si, é um problema na relação ali, né? Do bebê com a amamentação e tudo. E aí, tu falou da orientação médica, né? Importante, um diagnóstico É, médico, que não vai poder realmente, é. mas sempre procure uma segunda opinião. Por quê? O que é que às vezes o Sempre, médico faz? Na sempre. maternidade É bom você ainda, falar isso. manda dar um complemento. É bom E você aí, ressaltar isso sim. isso, muitas vezes, né? Na maioria das vezes, quando isso é feito já na maternidade, isso é uma das causas desse problema. Né? É Essa sim. falta de apoio, essa orientação errada. E, e aí, falando dos aspectos emocionais, né? Você, você recebe esse tipo de orientação, e aí começa a dar fórmula, e aí dá na mamadeira. Esse bebê se acostuma com a comodidade de mamar na Tu mamadeira tá me porque é super escutando, fácil. tu tá meio, a tua internet tá falando um pouquinho, teu rosto Eita, tá todo picadinho os pixels. E tá cortando aqui, as meninas estão dizendo, ó, tá cortando o que tu tá falando. para variar, né?
Peraí, eu acho que tá voltando agora, peraí. Tomara. Engraçado que aqui agora não travou nada. Pronto, pronto, vai. Voltou? Voltou bem, tô vendo tudo direito. Sim, em relação a, aos aspectos emocionais mesmo, no contexto, Uhum. né, mais geral dessa questão. É, isso, né, geralmente traz para a mulher um sentimento de tristeza muito grande, né? Às vezes a mulher ela alimenta, né, uma expectativa durante a gestação que vai amamentar esse bebê, que vai ser tudo lindo, e às vezes ela acredita que a amamentação é 100% instintiva, que o bebê vai nascer, vai colocar no colo dela e ele vai mamar e vai ser maravilhoso. Mas a amamentação, ela normalmente, na maioria das vezes, ela é muito mais difícil do que o parto, né? Que é o que a gente tem mais medo. E acaba subestimando essa amamentação. E aí fica acreditando que vai dar tudo certo. E quando não dá certo, essa mulher não estava preparada para isso e é tomada, né, por sentimento de tristeza, por sentimento de culpa, né, acaba achando que não foi uma boa mãe, que não tentou o suficiente. E Esse tem muita sentimento é gente que bem até grande. acredita, né, que tentou de tudo, mas só tentou com um médico que sempre influenciou é, é, a introdução da fórmula, não tentou com outros profissionais, não fez a relactação, né, não tentou a relactação. Não tem um E acompanhamento é sim, nutricional, que a isso, e nutricionista é ela é sim, bem mais voltada do que o médico para essa parte do incentivo do aleitamento materno, sim, com infelizmente. certeza, É. com Quer certeza. dizer, felizmente, né? Infelizmente, os médicos que tem muitos casos, como quando eu estava, quando eu fiz as oficinas, né, do programa do Mãe Coruja para os profissionais, eles relatavam bastante de médicos que estimulavam o consumo das fórmulas. A mãe chegava Sim, lá com as dúvidas, em vez de dar orientação, como assim como tu falasse, eles orientavam de cara a fórmula e dificultava o trabalho dos profissionais. Aí por isso que quando a gente fez as oficinas lá do Mãe Coruja, tinha médicos presentes nas oficinas que eu dei, porque justamente para eles terem essa aproximação dessa orientação, que as mães precisam de um apoio, que geralmente em casa já é complicado, né? Chega alguém e diz, é, seu leite é fraco, seu leite não é suficiente, a criança está chorando muito. Aí todo esse sentimento que você falou, né, que a mãe fica, né, triste, fica desamparada. Então, preciso que os profissionais também, né, saibam como orientar essas mães da melhor forma possível, ter aquela escuta, né, e ter todo o cuidado e o carinho para saber como lidar com cada situação. sim. E aí, a importância de você, o quanto mais cedo possível, você procurar ajuda profissional, porque a gente está falando aqui, não consegui amamentar. Tá, É, mas quando é que você está falando isso? Você está falando isso 15 dias depois que seu bebê nasceu? é, Ou ainda exatamente. tem, tá entendendo? Quando você procura um profissional, você vai ver se essa amamentação ainda tem jeito, o que é que pode ser feito, você vai entender o que realmente ocasionou esse problema. Às vezes, esse problema é o que gera a tristeza e a frustração na mãe. E aí, assim, pronto, começa um exemplo, começa com a introdução da fórmula desnecessária. E É, aí, o que o corpo da mãe entende com essa introdução da fórmula? O bebê não está precisando do meu leite. Eu vou baixar a produção de leite, porque não tem necessidade. E aí, você começa com a introdução, o seu corpo começa a baixar a produção de leite e você passa a acreditar que não tem leite o suficiente. E aí vem o sentimento de culpa, o sentimento de tristeza, e isso faz
né, fora o cansaço, fora a dificuldade real que aprender a amamentar tanto para a mãe quanto para o bebê. E aí isso tudo, a privação do sono, né, super importante. Às vezes essa mãe não se alimenta direito. E isso tudo agrava mais ainda essa baixa na produção de leite e realmente pode vir a inviabilizar, né, essa Exatamente. amamentação e esse bebê começar a precisar real de fórmula. Mas É. aí, ainda assim, né, em muitos casos, é possível a gente conseguir retomar essa amamentação. Dá trabalho, né, cansa, é desanimador muitas vezes, sabe? É. Mas dá certo. E às vezes é realmente um problema emocional da mãe, às vezes é uma depressão pós-parto que não foi ocasionada, né, por essa falha na amamentação, mas é a causa, né, dessa consequente falha na amamentação. É por isso que é tão importante um acompanhamento especializado, porque É sim. pode ser muito possível que essa amamentação seja salva, né? Seja É. retomada, na verdade. E assim, não deu certo mesmo. Ou às vezes a própria mãe desiste de amamentar, porque a gente sabe como é difícil, como é cansativo. E aí essa mãe desiste de amamentar. Muitas vezes, algumas, elas conseguem lidar com isso de uma maneira tranquila, né, sem levar muito peso. Mas tem muitas mães que não conseguem se livrar dessa culpa por muito e muito Oi, tempo. Luciano. E Olha, eu estava aí, pensando, tu acha que vale a pena também eu repetir um pouquinho aquele do início? Porque muita gente já entrou que não escutou. assim, vai ficar também essa live gravada, né? Vai, né? Pronto. E aí eu acho que Para falar dos quem 4 pegou, meses. né, quem tá pegando pela metade, assim que a live terminar, pode voltar e assistir o que perdeu, né? Eu acho mais legal. Sim, então, tem mães que ficam com esse problema emocional, né, muito grande, às vezes atrapalha a relação também com o bebê, a relação familiar, com o marido. E uma coisa que eu acho muito legal falar é não ficar com esse sentimento de culpa. Ah, tem muito também do medo, né? Eu já ouvi muito falar isso, do medo de não amamentar e acabar perdendo esse vínculo com o bebê. Porque quando a gente É. amamenta, assim, a gente passa muito tempo com o bebê, né? E aquele momento a gente olha para ele, conversa e ele olha nos nossos olhos e aquela ligação. E a gente sabe que a gente é fundamental, né, para aquele bebê, que a gente é muito importante, tá nutrindo, enfim. E fica com medo de perder esse lugar para outra pessoa, né? Porque outra pessoa, qualquer pessoa pode dar mamadeira, então qualquer pessoa pode tomar esse espaço, mas não é assim, tá? Se você não conseguiu amamentar, não se sinta culpada, não tenha esse medo. O vínculo com o seu bebê não vai ser prejudicado. Você, muitas vezes, né, quando a mulher realmente para de amamentar, ela consegue até dar uma respirada, sabe, melhor, ela consegue cuidar melhor do bebê dela, consegue se relacionar melhor com as pessoas. Isso eu tô falando, não tô incentivando, tá? Para ficar claro, como a gente falou no início. Mas às vezes é uma questão real, não é possível. Às vezes a mulher tem um problema hormonal, às vezes essa mulher fez uma cirurgia mamária antes da amamentação e isso acabou prejudicando a amamentação de verdade, né? Esses problemas, eles realmente existem, apesar de ser raros. Mas quando isso realmente acontecer, não deixe a culpa tomar de conta, o medo.
você vai conseguir outras maneiras, né, de manter esse vínculo e manter esses momentos com o seu bebê e alimentar todo esse amor. Então, não coloque mais peso, né? Não carregue mais peso do que você já tem que carregar naturalmente, com o cansaço e tudo mais. Mai comentou aqui, tenho medo da bebê não fazer a pega direito e eu desistir de amamentar. Mai, apoio, né? Procura apoio de uma profissional para te ajudar nesse sentido. Às vezes a gente dá uma consultoria de amamentação que é meia hora de conversa e resolve o problema, sabe? Muitas vezes é só isso. Né? Na Falta maioria das vezes é informação, isso. é esclarecimento. Quando a pessoa se esclarece, se educa em relação ao assunto, ela perde mais o medo, ela vai ficar mais segura, né, que aquilo vai dar certo e se não der, qual é a forma e a maneira que ela pode fazer para que dê certo. Então, a informação, ela é muito importante nesses casos. E mesmo assim, quando a mãe não chega a desistir, né? Mas às vezes passa assim 2 meses sofrendo, com o peito ferido, sabe? Com a amamentação dolorida. E aí você contrata uma consultoria e consegue passar menos tempo, né? Nessa peleja, né? Dentro desses problemas. Que às Até vezes para é só um prevenir, né? detalhe mesmo. É, Isso, na prevenção, a não só quando correção. você já está com problema, né? Quanto antes você puder procurar, melhor. Deixa eu ver quanto tempo a gente está. Veja aí, para eu ver o que é que eu falo mais. Então, eu acho que da questão emocional era basicamente isso que eu tinha separado para falar. Outra coisa, é muito importante o apoio não só profissional, mas o apoio da família, né? A sua rede de apoio familiar, o seu companheiro. Não é só não incentivar ou incentivar a amamentação que faz diferença. É o cuidar dessa mulher mesmo. Eles Se você está no participarem. seu puerpério, né, tendo problemas com a amamentação, tendo problemas com privação de sono, e ainda tem que se preocupar com o almoço do seu marido, porque o seu marido não sabe fazer um almoço, né, É. isso é muito injusto. É outro adulto que está ali para fazer parte, né, de toda, de toda essa rotina, né, fazer parte ativamente. E você também está precisando de cuidado tanto quanto esse bebê. Esse bebê precisa de você, mas você precisa do cuidado de todo mundo que está do seu lado, né? E não gente para atrapalhar. Então, bota esse marido para arrumar a casa, bota esse marido para fazer lanche para ti, amamenta teu bebê, dorme bem, come bem, bebe Fazer muito tudo em comum líquido. acordo, né? Um tema que a gente não falou foi a alimentação da gestante. Né? Como a gestante tem que se alimentar. A gente não falou, não foi? Mas a gente já falou em outros, né? A gente já falou em outro, Não, a da foi, alimentação da gestante foi, não foi? foi a live passada. Foi o tema da live passada, né? Mas assim, então, é basicamente isso, eu acho que a gente tinha para conversar hoje. Se alguém tiver mais algum comentário, mais alguma dúvida, estamos abertas. Certo. Pessoal, em relação a toda a parte nutricional, foi falada no começo da live. E o material está disponível no @Nutrinanda Leal. Eu separei um materialzinho, que é o caderno de atenção básica, tudo que tem de mais recente. Do Ministério da Saúde. Eu peguei o Guia Alimentar, o de 2015, com essas referências, porque o de 2019, ele não dá essas diluições, ele não dá toda tudo isso que eu falei para vocês, né? E só para enaltecer em relação à suplementação
de quando o bebê está tomando o leite de vaca diluído é 20 a 30 miligramas de vitamina C e 1 a 2 miligramas por quilo, certo, do bebê, o do ferro, porque são esses dois que tem que suplementar o bebê que faz o uso do leite de vaca. Porque a gente falou sobre o leite de vaca, não estamos estimulando, mas é porque nas pesquisas mostram que a maioria dos bebês que não são amamentados e as famílias não têm condições de dar fórmula infantil, eles vão dar o leite de vaca. E muitos não sabem, desconhecem, não têm essa orientação, não têm essa informação de que esse leite até os 4 meses tem que ser diluído e acrescentado uma colher de chá de óleo. Lá vai estar dos 4 meses. Tinha pausado, vice Natasha, mas voltou tu. Pronto. Mais alguém tem alguma coisa para falar? Não tem? Então, Alguma pergunta? quem perdeu o início dessa live, ela vai ficar aqui por 24 horas e eu vou colocar ela também no YouTube. No YouTube também tem outros. Qual qual seria óleo, o Fernanda? óleo? Então, essa orientação, porque são essas mães que não têm condições, o Ministério da Saúde fala o óleo de soja mesmo. Mas se a pessoa tiver condições de utilizar o óleo de coco, né, seria bem mais viável. Porque esse óleo de coco, ele não vai ter a gordura trans que o óleo de soja, de girassol, de canola, que não é óleo, gente. Canola é de uma planta chamada couza, que tira um ácido que é prejudicial para o ser humano e fazem esse óleo para o consumo humano. Então, seria o óleo de soja ou de coco, fala. Aí, uma coisa, já que você falou do óleo de coco. Para quem não tem condições de comprar o óleo de coco, pode fazer o óleo de coco? É seguro o óleo de coco caseiro para ofertar para essa criança? Pode-se fazer sim o óleo de coco. Agora tem que saber fazer na concentração correta. Tem que ter uma diluição, a gente tem que procurar um profissional, né? Geralmente, essas pessoas que têm condições de fazer isso, eles dão fórmula infantil, né? Não vai dar o leite de vaca. Geralmente. Não, mas se quiser fazer o óleo de coco, porque o óleo de coco é caseiro, né? E aí hoje em dia melhorou bastante, fazer. viu? Mas melhorou bastante o valor, graças a Deus. Mas mesmo assim, ele ainda não é tão acessível como o óleo de soja, com certeza. Aí por isso que o Ministério da Saúde já fala do óleo de soja. Mas eu que já estou falando que se puder. Mas fazer a diluição correta, fazer todo o extrato correto do óleo de coco caseiro, também pode ser. Só ter cuidado com essa concentração, para não vir trazer um distúrbio para esse bebê, ocasionar uma diarreia, também, alguma complicação, né? Na hora toda de fazer. A higiene. E outra coisa, quando for dar esse leite para esse bebê, ou fórmula infantil, ou leite de vaca diluído, ter cuidado. Não precisa dar na mamadeira, porque se você tem a possibilidade de uma relactação, é só um período de estresse que você está passando, não é por conta de uma doença, de um HIV, de um HTLV, não é por causa disso. Aí você tem que ter cuidado, tá colocando num copinho, né, que é o ideal, numa colherzinha, porque vai facilitar essa relactação, porque é o que a gente quer promover aqui. É a amamentação exclusiva até os 6 meses. O que é a alimentação exclusiva? A amamentação exclusiva até os 6 meses. Só peito. Nem água precisa, chá, nada disso. Só peito. A amamentação exclusiva até os 6 meses. E a alimentação complementar a partir dos 6 ou mais. Agora, no caso, tem que ser... Pronto, voltou, tava... Voltou. A gente tenta ter uma conversa legal, né? Mas a minha internet não ajuda, sempre. Pronto, tem quantos minutos a gente? Mulher, eu acho que uns 10. Já estourou, 10. Sim, Fê, continuando o que Pronto, eu estava tentando falar antes, para quem perdeu o começo, assiste
nas próximas 24 horas aqui. E para quem quiser assistir depois, eu também vou colocar no YouTube. E no YouTube tem outras gravações de outras lives que a gente fez com outros temas relacionados à alimentação na gestação, alimentação do bebê, introdução alimentar, tudo mais. Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa que tu queira falar, Fê? Que eu até perdi o que eu tinha falado também. Pronto, gente. E outra coisa também importante, não dá suco de frutas para as crianças antes de 1 ano. Desnecessário. Não precisa. Esse suco que seja no máximo 120 ml por dia. Essa é a recomendação, certo? Se for dar. Outra coisa, nessa alimentação complementar, a partir dos 4 meses, para quem faz a diluição do leite de vaca, e a partir dos 6 meses, assim, que eu ressalto, Natasha, estou falando que todas as frutas podem na alimentação complementar, mas o açaí, a gente tem que ter cuidado, tem que ser pasteurizado. É o ideal. Por quê? Porque o açaí ele pode estar contaminado com o parasita, o barbeiro, que tem o parasita, que ocasiona a doença de Chagas. Né? O mel também não é indicado, além de poder ocasionar uma alergia, pode ter o botulismo. Aí tem que ter bastante cuidado. E até porque, querendo ou não, é mel mais adoça, né? Ele tem o açúcar, ele vai elevar a glicose rapidamente, então não é indicado nem antes dos 2 anos. Eu não recomendaria. Outra coisa, aquelas papinhas da Nestlé, gente, eu sempre gosto de falar, por favor, ela não está na textura adequada para o bebê, para incentivar, estimular a mastigação, que vai desenvolver toda a parte neurológica, toda essa parte do palato do bebê, da língua, até da fala. Não tem os nutrientes adequados e biodisponíveis para o corpo. Tem muitos conservantes e aditivos. E menos vitaminas e minerais. Então, não tem por que estar dando essas papinhas, né, para esses bebês. Outra coisa, papinha para bebê o leite, não é para bebê. Quando for fazer o leite, não é para reaproveitar, gente. Faz a quantidade adequada para o bebê mamar naquele momento, certo? Ou se alimentar para quem já tiver na idade de começar a alimentação complementar, né? Não deve reaproveitar aquele alimento para a gente ter o cuidado dessa higiene, desse crescimento de micro-organismos, para esse bebê não ter uma diarreia ou evitar qualquer problema gastrointestinal no bebê. Faz a preparação para comer na hora, não comer aquilo ali, descarta, dispensa. Ou então faz que nem eu, bebe o resto. Porque a gente, né? Não pode o bebê ficar doentinho, bichinho. Fê, então eu acho que falamos tudo que a gente tinha para falar, né? Sim. Quero terminar essa live antes que eu comece a passar mais uma vergonha de falhar aqui. A minha internet. Então, bora lá. Depois a gente marca a próxima, né? A gente vê como é que vai ser, qual. A gente pode colocar os temas, né, para eles, porque a gente não ficou certo de fazer uma vez por semana. A gente pode perguntar, né? Tu coloca uma pergunta, eu também coloco no meu, e a gente dá a oportunidade deles estarem dizendo qual tema que eles preferem, que tenham mais dúvidas. Certo. Pois é isso. Beijos. Até a próxima. Beijo todo mundo. Beijão, pessoal. Outra coisa, dá tempo de eu falar, o material tá lá, viu? No @ no Treinanda Leal. Vou mandar para a Natasha também publicar no dela, para ficar disponível também para o dela. Viu, pessoal? Porque lá vai ser bem detalhado. Falando que amor. Valeu, Mai. Amamos também. Mai, muito obrigada. Qualquer muito coisa, importante. Estamos disponíveis também, se você quiser. Exatamente. Tá? Exatamente. Beijo.
Beijo, pessoal. Tchau, Tchau. até a próxima.